Senhoras e senhores, bom dia mais uma vez. Iniciamos neste momento a solenidade de abertura da Fundação da Aliança pelo Brasil, um momento histórico que marca o início de uma nova era na construção política do nosso país. Neste primeiro encontro nacional, serão anunciados os membros que comporão a Executiva Nacional do Partido. Além disso, serão também apresentados informes gerais sobre o procedimento de criação da legenda, o estatuto e programa partidário a serem aprovados por essa diretoria. Aproveitamos para registrar que esta cerimônia está sendo transmitida ao vivo pelas redes sociais. Saudamos as autoridades aqui presentes e convidamos para compor o palco o presidente da República e a primeira-dama, a senhora Michele Bolsonaro, acompanhados de senador Flávio Bolsonaro, senhor Jair Renan Bolsonaro, senhor Luiz Felipe Belmonte, senhora Admar Gonzaga Neto, senhor Antônio Gomes, doutora Karina Cufa, senhor Marcelo Costa Câmara, senhor Joel Novaes da Fonseca, senhor Sérgio Rocha Cordeiro, senhor Tércio Arnoldo Tomás, senhor Miguel Ângelo Braga Grilo, senhor Carlos Eduardo Guimarães, senhora Lígia Regina de Oliveira Martã, senhora Stephanie Celes Araújo e o deputado estadual Cabo Gilberto. Senhoras e senhores, anunciamos e agradecemos a presença dos ministros de Estado e parlamentares aqui presentes, que muito nos honram com sua presença. Saudamos ainda as demais autoridades, de forma especial as lideranças políticas de diversos cantos do Brasil e os membros da imprensa. Senhoras e senhores, neste momento, ouviremos o hino nacional brasileiro. Dos ministros de Estado e parlamentares aqui presentes, que muito... Nas margens plácidas de povo heróico bravo retumbar o tiro. O sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior essa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte. Em o seio, a liberdade desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte e pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vidas, por trazer a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, futuras obras e florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais barriga, teus sonhos lindos campos têm mais cores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, um lábaro que sentas estrelado.
e o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, nas serves da justiça capa forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, verá morar, entre outras vilas que trazem uma pátria amada, os filhos deste sol resplandente, pátria amada Brasil. Convidamos agora a doutora Karina Cufa a fazer a leitura do programa da Aliança pelo Brasil. Convidamos agora a doutora Karina Cufa a fazer a leitura do programa da Aliança pelo Brasil. Bom dia a todas e a todos. Peço atenção para fazer a leitura do programa fundador do partido, que servirá como fonte e princípio para toda a existência da Aliança pelo Brasil. Bom dia a todas e a todos. Peço atenção para fazer a leitura do programa fundador do partido, que servirá como fonte e princípio para toda a existência da Aliança pelo Brasil. Por favor. Bom dia a todas e a todos. Peço atenção para fazer a leitura do programa fundador do partido, que servirá como fonte e princípio para toda a existência. Há, na vida de uma nação, momentos privilegiados em que a vocação de um povo se descortina diante de seus olhos. Consciente de sua identidade, o povo inteiro se move, escolhendo seus próprios caminhos, na luta contra a injustiça e a tirania, para libertar-se do jugo da mentira por meio do conhecimento da verdade, cujo autor é Deus, que dotou todos os homens de direitos inalienáveis e fundamentais. Consciente de sua identidade, o povo inteiro se move, escolhendo seus próprios caminhos. Em 2018, o povo deu o norte da nova representação política que buscou, ao sair às ruas, baseadas na verdade, na sinceridade e na conservação dos valores fundamentais da alma brasileira. Agora, em 2019, um novo passo precisa ser dado, o da criação de um partido político que dê voz ao povo brasileiro, que garanta a ele efetiva representatividade e que esteja em consonância com os anseios populares. Um partido conservador, na sinceridade, agora, comprometido com a liberdade e com a ordem, e que possa servir ao povo brasileiro como um instrumento seguro para a repercussão de sua voz, para a sua plena representação e para a realização de sua vocação em harmonia com as tradições históricas, morais e culturais da nossa nação brasileira. Um partido político soberanista,
comprometido com a autodeterminação e não com os objetivos e com as falsas promessas do globalismo. Convicta disso, porque é o caminho que a providência divina vem, sucessivamente, atestando e que o povo repetidamente aponta, a Aliança pelo Brasil apresenta agora o seu programa sobre as seguintes bases e objetivos. Primeira base, respeito a Deus e à religião. Em primeiro lugar, a Aliança pelo Brasil reconhece o lugar de Deus na vida, na história e na alma do povo brasileiro, que é o povo religioso e solidamente educado nas bases do cristianismo, em suas variadas e vertentes expressões. Contra fatos, não há argumentos. O primeiro ato oficial celebrado em terras brasileiras foi uma missa. O primeiro nome que nos foi atribuído, Terra Santa de Cruz. O primeiro processo de nossa alfabetização primária esteve a cargo de ordens religiosas. Até agora, são as devoções e os cultos populares que em todas as regiões dão vida, forma e cor ao povo brasileiro. A relação entre a nação e Cristo é intrínseca, fundante e inseparável. Por esse motivo, o partido toma como seus os valores fundantes do Evangelho e da civilização ocidental, herdeira do virtuoso encontro entre as cidades de Jerusalém, de Atenas e de Roma. Ciente de que o povo brasileiro acredita que Deus é o garantidor do verdadeiro desenvolvimento humano, pois a dignidade da pessoa humana advém do fato de todos os concidadãos brasileiros serem filhos de Deus, dotados por Ele de direitos inalienáveis. O partido reconhece especialmente os valores objetivos da verdade, da justiça, da liberdade responsável e da lei natural como norteadores de sua ação pública. Além disso, compromete-se a defender a liberdade de expressão religiosa, resguardada a justa ordem pública e a combater, com qualquer forma de discriminação, hostilidade e menosprezo à religião, especialmente na vida pública. De fato, jamais a laicidade do Estado significou ateísmo obrigatório, como ocorre nos regimes totalitários que perseguem a religião. A laicidade não revoga a história da formação de um povo, nem se confunde com o ódio à religião. Essa interpretação, aliás, é exatamente um dos muitos sintomas do que foi apresentado na introdução: subversão, aviltamento e ultraje dos valores mais caros ao povo. Ao contrário, reconhecendo a justa autonomia da ordem política e da ordem religiosa que a precede, o partido propõe o desenvolvimento de uma sadia cooperação entre essas duas esferas para o bem comum, mesmo porque o povo é majoritariamente religioso e não pratica exclusão de Deus em suas vidas. Logo, não devem fazê-lo seus representantes. Ao contrário, nosso segundo princípio basilar da Aliança pelo Brasil: respeito à memória, à identidade e à cultura do povo brasileiro. O partido compreende que uma aliança é um elo de lealdade e fidelidade por amor. Por isso, reconhece como seus predecessores todos aqueles que amaram e lutaram pelo Brasil, em todas as épocas, desde a sua fundação, e aqueles que ainda lutarão pela conservação e pelo crescimento desse país. São aliados os patriotas do passado, do presente e do futuro, unidos por um vínculo moral e de lealdade à pátria. Por esse motivo, a Aliança pelo Brasil prestará plena adesão à herança cultural de nossa nação e buscará conservar as marcas fundantes da alma brasileira, bases que garantiram a coesão de nosso grande território
e a possibilidade de que todos os brasileiros das mais diversas regiões e de diferentes costumes pudessem se ver como irmãos de sangue e de pátria, a unidade de tradição, de língua e de cultura. O partido se compromete a lutar na cultura pela restauração dos valores tradicionais do Brasil, consolidados no pensamento e na vida de grandes homens e mulheres do passado, heróicos exemplares da virtude e do vigor brasileiros, cuja lista seria impossível conter aqui, os quais podem, com razão, ser chamados de fundadores e formadores do Brasil. A restauração da cultura envolve ainda o reconhecimento a tudo de bom que herdamos de outras nações, a exemplo das tradições lusitanas hispânicas, do direito romano, da filosofia grega, da moral judaico-cristã, e ainda aquilo que o Brasil pode aprender no presente com os povos, com adaptação à nossa realidade e aos nossos valores. Pois, como diz São Paulo, examinai todas as coisas, ficai com o que é bom. A Aliança pelo Brasil também se compromete com a conservação e a restauração da língua portuguesa como um dos pilares de sustentação de nossa nação e se esforçará pela defesa de sua integridade e pela oposição a qualquer iniciativa que vise a sua desfiguração. Mas a memória também dos erros, cuja compreensão deve fortalecer-nos para que novos ou piores equívocos não sejam cometidos no futuro. Por isso, o partido se esforçará por divulgar a verdade sobre os males e os crimes das mais várias faces do movimento revolucionário, como o socialismo, o comunismo, o nazifascismo e o globalismo. Ideologias nefastas que tanto mal causaram e ainda causam ao Brasil, à América Latina e a todo mundo. Para isso, o partido buscará também estabelecer relações de cunho político com entidades e partidos conservadores, similares em outros países que venceram o comunismo, tais como os países do leste europeu, e que enfrentam o globalismo, a exemplo dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Itália, da Polônia, da Hungria e de Israel, dentre inúmeros outros notáveis exemplos, para enriquecer-se por meio de trocas de ideias e experiências. Agora vamos para o terceiro princípio: defesa da vida, da legítima defesa, da família e da infância. O partido está convicto de que nenhum progresso será obtido sem a defesa da vida humana, desde a concepção. A vida é o primeiro dos direitos. Sem vida, não há mais o que defender, pois a morte já terá encerrado a possibilidade de qualquer outro direito. Todas as propostas do partido relacionadas à saúde e ao bem-estar do povo brasileiro deverão ter como norte a defesa da vida humana em todas as suas fases, pois não existe verdadeira saúde onde a morte é política pública. A Aliança pelo Brasil defenderá também o valor da maternidade como um dos fundamentos da sociedade, esforçando-se para combater qualquer iniciativa de desconstrução desse valor e para que todas as mulheres gestantes e mães possam ter condições dignas de vida, de gestação e de criação de seus filhos. Outro sim, o partido se compromete a lutar incansavelmente até que todos os brasileiros possam ter plenamente garantido o seu direito inalienável de possuir e portar armas. Para a sua defesa e a dos seus, bem como de sua propriedade e de sua liberdade. O partido entende que a legítima defesa é um direito fundamental de todos os brasileiros e que a sua negativa é uma violação dos direitos naturais da pessoa humana. A Aliança pelo Brasil se compromete também com a defesa da família como núcleo natural e fundamental da sociedade. A proteção à infância e à inocência das crianças brasileiras
será um dos objetivos principais da Aliança pelo Brasil. Pois, sem que essas futuras gerações sejam protegidas, o país estará fadado ao fracasso e nossa aliança intergeracional pela pátria estará comprometida. O partido combaterá a pedofilia e o tráfico de crianças, lutando por penas e mecanismos punitivos mais severos para esses graves crimes. Combaterá ainda a erotização da infância e a ideologia de gênero, lutando para banir completamente essa chaga ideológica de nosso país. É propósito da Aliança pelo Brasil retirar o país dos graves índices de analfabetismo, gerado por métodos pedagógicos fracassados, e garantir a liberdade curricular e de ensino, bem como a pluralidade das abordagens pedagógicas. Vamos agora para o nosso quarto princípio: garantia da ordem, da representação política e da segurança. Nenhum país poderá se dizer próspero e fundado sobre a justiça enquanto bandidos estejam no poder, munidos de armas ou de canetas. Por isso, a Aliança pelo Brasil presta seu compromisso com a garantia da ordem, não apenas a ordem pública e social, mas também a ordem moral e jurídica. Para a garantia da ordem, o partido se empenhará para criar um ambiente de segurança jurídica no Brasil, essencial para qualquer desenvolvimento integral. Não será possível o crescimento dos brasileiros se não lhes forem garantidas pelo Estado a segurança de seus contratos, a previsibilidade das ações do poder público, sem surpresas ou mudanças bruscas que afetem situações já construídas através de atos jurídicos perfeitos ou coisa julgada. E a simplicidade e a clareza das normas que pesam sobre o cidadão, em especial o cidadão empreendedor, gerador de empregos e o cidadão pagador de impostos, que carrega o custo do Estado nas costas. A Aliança pelo Brasil compromete-se com defesa plena da integridade territorial brasileira, especialmente da Amazônia. O partido empenhar-se-á pela defesa das forças militares e policiais e buscará meios para garantir-lhes melhores condições de trabalho, de remuneração e de segurança física, financeira e jurídica para si e para suas famílias. O Brasil possui um grande débito com as forças militares e policiais, pessoas que arriscaram suas vidas e também a de suas famílias para que todos os outros brasileiros possam ter segurança. O partido se esforçará, dentro de suas possibilidades, para que esse débito seja pago, que os soldados ativos possam exercer com efetividade o seu trabalho, que os veteranos possam ter tranquilidade na reserva e aqueles que tombarem na batalha sejam devidamente reconhecidos e honrados. Atenção primordial será dada pelo partido ao combate aos crimes de corrupção, de narcotráfico e de terrorismo. Defesa do livre mercado, da propriedade privada e do trabalho. A Aliança pelo Brasil repudia o socialismo e o comunismo. Como eu estava dizendo, a Aliança repudia o socialismo e o comunismo em todas as suas vertentes e se empenhará para que sejam reduzidos e, quando possível, eliminados.
os controles e as interferências estatais sobre a economia através de mecanismos burocráticos, tributários ou regulatórios. O partido promoverá a proteção da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica e defenderá o papel fundamental e positivo da empresa, do livre mercado, da propriedade privada e da consequente responsabilidade dos meios de produção e da livre criatividade humana no setor da economia. Reconhece ainda o lugar das famílias e dos pequenos empreendedores como produtores de riqueza, de acordo com o princípio da subsidiariedade. Por esse motivo, o partido defende que a propriedade privada é um valor fundamental e um direito inalienável do homem, tanto quanto a liberdade de dispor dela livremente, com honestidade e responsabilidade. A Aliança pelo Brasil entende que a liberdade econômica não se contrapõe à existência moral, mesmo porque apenas um povo moral é capaz de agir decentemente em suas relações comerciais com honestidade, boa-fé e confiança. Concluindo, a Aliança pelo Brasil está convicta de que, com base nesses princípios, conseguirá capitanear um projeto de restauração nacional que elevará o Brasil no contexto das nações e recuperará o orgulho do povo brasileiro pelo seu país, desenvolvendo-lhe o poder sobre os seus representantes e gerando uma nação próspera, consciente de si, resolvida com a sua identidade, atenta à sua herança, à sua memória e aos valores fundamentais, pronta para enfrentar o futuro grandioso para o qual foi chamada. Muito obrigada e está agora apresentado os princípios basilares da Aliança, que eu espero que seja não só um novo partido, mas o maior partido da história do Brasil. Neste momento, senhoras e senhores, neste momento, o doutor Admar Gonzaga explicará como serão os trâmites para a criação da legenda e os princípios e regras estatutárias. E também fará o anúncio da diretoria escolhida. Muito bom dia a todos e a todas. Temos que cumprir as finalidades formais dessa convenção, dessa festa maravilhosa de lançamento de fundação da Aliança pelo Brasil, a nossa aliança dos aliados, mas é indispensável a leitura de alguns dispositivos do nosso estatuto, que está já à disposição de todos no nosso site. E agora nós temos os primeiros dispositivos aqui que falam sobre as balizas políticas, né, do ideário do nosso, as balizas do ideário do nosso partido. E está ela no artigo 2º, que eu vou ler. A Aliança pelo Brasil, aliança, constitui-se como instrumento de realização do processo político fiel à Constituição do Brasil e aos princípios da soberania popular e da representação política, da separação dos poderes, do Estado de Direito, da forma federativa, da limitação do poder, da subsidiariedade, da descentralização, da moralidade, da transparência, da eficiência, da responsabilidade e da meritocracia, com a finalidade de resguardar a evolução gradual e natural da sociedade para a permanente proteção à vida, à família, das liberdades individuais, da legítima defesa, da propriedade privada, da livre iniciativa e dos valores culturais e religiosos brasileiros.
Este, então, é o dispositivo que, no nosso estatuto, que é um diploma mais formal, tá? O programa é o próprio ideário do partido, que a doutora Karina acabou de ler. A aliança exige de todos os seus filiados, estou agora no artigo 12, além dos deveres expostos nos dispositivos de adesão aos compromissos abaixo, aos dispositivos de adesão, observância aos compromissos abaixo relacionados, sob pena de declaração de infidelidade partidária, sujeitando o infrator às consequências legais e estatutárias aplicadas. São eles: 1. A defesa da democracia, da soberania popular e da representação política, da dignidade da pessoa humana e da limitação do poder. 2. O respeito aos valores culturais e religiosos e à identidade do povo brasileiro. 3. A defesa da vida desde a concepção e do direito à legítima defesa, inclusive por meio da garantia do acesso às armas, como seu corolário necessário. 4. A defesa da família como núcleo essencial da sociedade e do direito de os pais educarem seus filhos segundo as próprias convicções morais e religiosas. A proteção à infância e combate a qualquer ideologia que busque a erotização a sua erotização ou o desvirtuamento de sua condição natural e da formação da sua personalidade. O combate ao crime, à impunidade e às tentativas de legalização de drogas ilícitas. A garantia da ordem social, moral e jurídica. A proteção da liberdade de pensamento e de expressão. A promoção da educação voltada para o desenvolvimento humano das dimensões moral, cultural, social e material. O fortalecimento das instituições de Estado em consonância com os anseios populares. A promoção de governos responsáveis, transparentes e desburocratizados. A proteção à livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, como garantia do direito à propriedade privada e respeito às famílias e aos pequenos empreendedores. A defesa da coesão nacional e da integridade do território do Brasil. Repúdio à prática da discriminação racial. O combate ao comunismo, ao nazifascismo, ao globalismo e a toda e qualquer ideologia que atente contra a dignidade humana, a ordem natural e as liberdades individuais. E agora, eu gostaria de anunciar que a aliança será composta segundo a seguinte estrutura. As convenções, estamos numa convenção de fundação da aliança, o Conselho Político Nacional, que será um conselho de notáveis do partido, os diretórios, que serão formados depois dos nossos apoiamentos serem alcançados, e aí vai ser um esforço de todos e de todas para fazermos esse país, esse partido, da forma mais célere que já aconteceu na história do Brasil. Contamos com o apoio de todos. Os órgãos de direção, as comissões executivas, as comissões provisórias, e, inicialmente, trabalharemos sobre comissões provisórias, pessoas que serão colocadas para esta constituição inicial do partido, mas é apenas provisório. Depois os diretórios serão formados definitivamente. E os órgãos de ação, a Aliança Mulher, a Aliança Jovem e a Aliança Inclusiva. A Aliança Inclusiva. A Aliança Inclusiva, ela se dedicará a especial atenção do partido às pessoas com necessidades especiais e às pessoas com doenças raras.
É o único partido que se preocupou com esse tema tão relevante para a sociedade, para a dignidade da pessoa humana. Ora, aliança ao idoso, vamos fazer. Aliança idoso. Temos que ver, talvez aliança da melhor idade, vamos ver um nome que seja mais adequado. Porque eu daqui a pouco não quero ser chamado de idoso. Eu sou um jovem senhor. Agora, quero também destacar que os filiados à aliança, dentre outros requisitos, não poderá possuir, dentre seus membros, pessoas condenadas em segundo grau de jurisdição pela prática de crimes hediondos, crimes equiparados a hediondos, crimes de violência contra a mulher, crimes sexuais praticados contra crianças e adolescentes, estelionato, corrupção em qualquer das suas formas, esbulho possessório e crimes de lavagem de dinheiro. Não queremos essas pessoas no partido. Pessoas que só pensam em dinheiro. E eu queria aqui utilizar de Nizam Guanais o seguinte, porque essas pessoas que só pensam em dinheiro não conseguem ser nem um grande bandido, nem um grande canalha. Porque os que só pensam em dinheiro nada ganham. Porque são incapazes de sonhar. Porque tudo que se constrói pronto e fica pronto na vida é primeiro o nosso legado, porque nada a gente leva, a gente só deixa, é construído primeiramente na alma. E por fim, algo que também vai calar muita gente, e que é exatamente o motivo que nos reuniu aqui. Dizem muitos por aí que nós estávamos atrás de fundo partidário. Não, não é isso. A nossa luta não é essa. Aquela BIC ali vale 200 fundos partidários, mas o que está aqui, ó, vale muito mais do que qualquer caneta e qualquer fundo partidário. A aliança adotará, e está aqui no Estatuto do Partido, o único partido do Brasil que terá em seu estatuto, em seu diploma maior, regras de compliance, de boas práticas partidárias. É o único partido que terá isso. A edição de um código de ética, a adoção de medidas de transparência e publicidade, tudo que nós pedimos antes de vir para essa cisão e para a construção da Aliança pelo Brasil, e nos foi negado. Contra a Caixa Preta. Contra a Caixa Preta é que tem um compliance em nosso estatuto. Adoção de medidas de transparência e publicidade para garantir acesso à informação a qualquer cidadão quanto ao financiamento e à gestão financeira da Aliança. Manutenção de registros contábeis fidedignos e on-time, online e integrais de todas as transações financeiras da Aliança. Fixação normativa de estándares e conduta de dirigentes e administradores. Isso será cobrado a conduta dos administradores e dos funcionários do partido, segundo as regras de compliance. Funcionamento efetivo de instâncias permanentes e autônomas de controle interno e ou integridade
e auditoria independente da regularidade de seus gastos e da eficiência e economicidade de sua gestão. Obtenção de certificação externa aos processos de funcionamento, controle e governança da Aliança. Previsão de contratação de auditoria periódica nas contas do partido. Externa e independente, contratada para verificar a qualidade e autenticidade dos registros contábeis, dos relatórios de gestão financeiros e dos instrumentos de governança e integridade. Manutenção de instâncias permanentes para o recebimento de queixas, de qualquer tentativa de compra ou de negociação de diretórios, como nós temos visto muito por aí. Filiação à aliança e contratação de pessoas físicas ou jurídicas com experiência, ou seja, a bandeira é a meritocracia, é a eficiência. Proibição estatutária de compra de bens e serviços de dirigentes, nada de alugar prédio que pertença a dirigente de partido, como temos visto por aí. E assim, com a leitura desses dispositivos que entendemos mais relevantes do nosso estatuto, e já para não cansá-los, eu convoco a todos vocês a cumprir e a honrar o programa lido pela doutora Karina e o Estatuto da Aliança pelo Brasil. E também, para isso, nós formalmente precisamos de saber se há a aprovação de todos por aclamação do nosso programa e do nosso estatuto. Bom, para terminar aqui a minha parte, que eu sei que vocês querem muito mais o presidente falando do que eu tenho que anunciar, a nominata é uma comissão provisória de trabalho, não é uma comissão provisória política, mas vai ter, como não poderia deixar de ser na presidência, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Primeiro vice-presidente, Flávio Nantes Bolsonaro. Segundo vice-presidente, Luiz Felipe Belmonte. Secretário-geral do partido, Admar Gonzaga Neto. Primeiro secretário adjunto, doutor e competentíssimo Antônio Gomes. Primeira tesoureira, Karina Cufa. Segundo tesoureiro, Marcelo Costa Câmara, desculpa. E a partir de agora, os vogais. Jair Renan Vale Bolsonaro, Joel Novaes da Fonseca, Sérgio Rocha Cordeiro, Tércio Arnaud Tomás, Miguel Ângelo Braga Grilo, Carlos Eduardo Guimarães, Lígia Regina de Oliveira Martã e Stephanie Celes Araújo. E temos mais 2 nomes que eu peço a autorização de todos para indicação do presidente da República posteriormente. Tá? Então, eu gostaria também da aprovação de todos para esses nomes, para a nossa executiva. E agradeço muito a atenção que me dispensaram. Tenham todos um bom dia. Senhoras e senhores, assistiremos agora ao vídeo institucional da Aliança pelo Brasil. Somos mais de 200 milhões de brasileiros. O Brasil é um país repleto de riquezas e oportunidades que foram reduzidas nos últimos anos. Um país cheio de cor, raça, beleza e esperança precisa despertar para o futuro próspero dessa nação. Aliança,
compromisso e lealdade. Pilares para um novo Brasil. Aliança pelo Brasil significa respeito pelas nossas crianças. Aliança pelo Brasil é desenvolvimento. Aliança pelo Brasil é o meu futuro. Dignidade é minha aliança pelo Brasil. Trabalho e fartura é minha aliança pelo Brasil. A minha aliança pelo Brasil é a segurança. Aliança pelo Brasil é mais emprego. Aliança pelo Brasil e pela nossa pátria. Aliança pelo Brasil com mais saúde. Mais educação é aliança pelo Brasil. Aliança pelo Brasil campeão. Aliança pelo Brasil, com mais qualidade de vida. Aliança pelo Brasil para a evolução do país. Aliança pelo Brasil, mais moradia. Aliança pelo Brasil é um compromisso com a família. Aliança pelo Brasil é o nosso futuro. Aliança pelo Brasil é qualidade no serviço público. Aliança pelo Brasil e respeito pela nossa bandeira. Que Deus abençoe a Aliança pelo Brasil. Uma aliança para colocar o Brasil em ordem e trazer de volta o progresso. Nossa força é o Brasil. O Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Senhoras e senhores, convidamos neste momento o presidente da República e criador da Aliança pelo Brasil, Jair Bolsonaro, para falar sobre este novo começo que redefinirá os rumos políticos do Brasil para as próximas eleições. Meus senhores, minhas senhoras, um bom dia. Sentai-vos. Estou muito feliz nesse dia, porque realmente estamos tendo a oportunidade de unir a todos os brasileiros de bem pelo futuro da nossa pátria. Existe a virtude da gratidão. Nenhum de nós chegou à situação que se encontra sozinho. Eu estou aqui, em primeiro lugar, graças a Deus, que me deu uma segunda vida. E a iniciativa de vocês em seguir alguém naquele momento que queria fazer um Brasil que está nos sonhos na cabeça de cada um de vocês. E muitas vezes as coisas são simples para serem feitas. Mas você, às vezes, não quer acreditar nisso. Você reluta. Você reage dentro de si. E, às vezes, aquela pessoa amada está do teu lado e você não consegue enxergar. Às vezes, aquele grande sonho teu está na tua frente e você reluta. Você tem que acreditar, primeiramente, em você mesmo. Você vencerá a todos os obstáculos. Quem podia acreditar que um deputado de baixo clero, com dezenas de processos, alguns gravíssimos, como racismo e crime ambiental, depois, obviamente, depois de anos, arquivado, fake news, que respondeu quase 30 processos de cassação dentro da Câmara, nenhum por corrupção. Pudesse um dia, sem dinheiro, a prova está aqui, tem que escolher um partido pequeno, que num primeiro momento foi uma união maravilhosa, mas que depois das eleições problemas apareceram, mas que eu devo a esse partido o meu mandato. Nós pudéssemos, então, sem tempo de televisão, sem fundo partidário, chegar à vitória. Só pode ser uma vontade de Deus. O meu nome tem Messias, mas
sou igualzinho a todos vocês que estão aqui. Temos uma passagem pela terra. Não devemos perder a oportunidade de buscar dias melhores para essa grande população de 210 milhões de habitantes. Comecei após a reeleição daquela senhora. Parei em casa, olhei para mim mesmo e falei, meu Deus, para onde estamos indo? Será que não tem uma maneira de mudar o destino do Brasil? Naquele momento, sozinho, tracei um plano. Usei meus ensinamentos militares. Selva. Usei os dias difíceis que passei pela minha vida. Como conseguimos no passado, ou conseguir superar obstáculos. E como é que o que eu tenho que fazer para mudar o destino do Brasil? Primeiro, baseado na minha esposa, que é evangélica, buscamos uma passagem bíblica, João 8,32. Falar a verdade. Essa verdade tem que nos libertar. É o simples. Uma senhora, né, da imprensa falou para mim, você não vai atingir seu objetivo, porque está na alma do político a mentira. Eu falei, vamos mudar isso. Se eu não chegar lá com verdade, com mentiras é que eu não chegarei. E fomos andando pelo Brasil durante 4 anos. Pessoas simples, humildes, ajudando, como Alex Ceará, lá do Ceará. Não sei se você está aí. Basicamente, em grande parte, começou com ele essa semente. Outras pessoas foram surgindo, umas bem intencionadas, outros, lamentavelmente, viu-se mais tarde que não eram bem intencionados, tinham um propósito de... Tinham um propósito, outros, pelo caminho, queriam usufruir do poder. Mas o que aconteceu? Pelas mãos de vocês, que acreditaram no nosso propósito, nós atingimos esse objetivo. Daí a minha gratidão a todos vocês. E depois a certeza de que Deus vai realmente, como está nos capacitando até o momento. Tivemos passagem por vários estados, como o Cabo Gilberto da Paraíba, aqui presente. Um grande aliado sincero de primeiro momento, uma pessoa que tem um mar de oportunidades para o seu estado no primeiro momento. Outras pessoas, são muitas aqui que presentes que eu vejo, que não vou citar para não alongar muito esse nosso pronunciamento, mas de bem, Felipe Barros, está aí, entre tantos outros. Tá. Nós atingimos aquele objetivo inicial. Assumimos o governo 1º de janeiro do corrente ano. E pela primeira vez na história do Brasil, alguém chegou à presidência da República e está cumprindo o que prometeu durante a campanha. Conseguir formar um ministério de pessoas que realmente tinham comprometimento com o seu país. Temos 22 ministros que fazem muito bem o seu trabalho. Abaixo deles, seus assessores, escolhidos por eles, diretores de bancos. As respostas estamos vendo. Nunca se viu uma taxa de juros tão baixa como temos no momento, 5%. Eu lembro lá atrás, na confecção da Constituição de 88, era 12% o limite máximo. Depois revogou-se esse número e a taxa explodiu no governo Fernando Henrique Cardoso, chegando na casa dos 60%. Combatia-se a inflação com o aumento da taxa de juros, o que nos deixou de herança uma dívida interna na casa dos 4 trilhões de reais. Num primeiro momento, parecendo impagável essa dívida, mas trazendo pessoas para nos assessorar na área econômica nesse sentido, estamos conseguindo reverter essa situação.
No Brasil também, nós havíamos perdido a confiança do mundo. Conseguimos reconquistar a confiança do mundo. Nas nossas viagens internacionais, países dos mais variados localidades têm nos tratado com consideração e querem conversar, estão conversando, e mais do que isso, estão assinando acordos. O agronegócio está feliz. Conversei agora há pouco com o Paulo Otávio, ao qual agradeço a sessão desse local, e perguntei-lhe sobre a taxa de ocupação em hotéis. Ele falou que está bem superior a do ano passado e retrasado. É um sinal que a economia cada vez mais vai se aquecendo. Na minha última passagem agora, quando passei pela Arábia Saudita, conversei com o príncipe herdeiro, e num primeiro momento, eu já havia conversado com ele 2 vezes antes, falou que não voltaria de mãos abanando para o Brasil, e à tarde via o deputado Onyx Lorenzoni, nosso chefe da Casa Civil, anunciou 10 bilhões de dólares de investimento em nosso Brasil. E ele disse também que até aquele momento ele vinha investindo no mundo 200 bilhões de dólares e nenhum centavo na América do Sul. E dada a confiança que o nosso governo, no qual vocês são os grandes responsáveis, com essa recuperação da confiança, ele investiria em nosso país. Chegando aqui, conversei com outro nosso grande ministro nosso, o Tarcísio, da Infraestrutura, meu colega de Academia Militar de Agulhas Negras. Grande parte desse recurso nós destinaremos para o modal ferroviário. Estamos concluindo a ferrovia Norte-Sul, que sai lá do Maranhão, passa por Tocantins, Goiás e Ronaldo Caiado, e morre no Rio de Janeiro, morre no estado de São Paulo, no Porto de Santos. Estamos também já licitando, algumas já licitadas, construindo o que eu chamo de costelas. Nós vamos integrar o Brasil pelo modal ferroviário. Notícia agora do IBGE, o Brasil, nesse último trimestre, diminuiu a desigualdade social e econômica. São dados que aparecem todos os dias. O governo tem tomado medidas que interessam a todos os brasileiros. Como, por exemplo, o Luciano Hang trabalhou muito na questão da então medida provisória, agora a lei da liberdade econômica. Nós temos um dos países mais fechados para fazer negócio do mundo. Ouso dizer até que ainda beiramos o socialismo para fazermos negócio. Estamos melhorando isso, agora não é fácil. Precisamos, em grande parte, do parlamento brasileiro. O parlamento tem nos ajudado em muita coisa. Mas, obviamente, no futuro, se Deus quiser, se vocês assim entenderem, com um partido que reze na nossa cartilha, lida agora pelo Admar Gonzaga, nosso secretário, e pela Karina, a nossa tesoureira, que não tem dinheiro. Vai ser que não vai fazer quase nada no partido. Mas, com esses princípios, nós atingiremos de verdade os nossos objetivos. Como sempre disse durante o período pré-eleitoral e eleitoral, nós temos tudo para ser uma grande nação. Nós vemos a história aí, países que há poucas décadas foram destruídos por guerras ou por outros acontecimentos, como, por exemplo, o Japão, Coreia do Sul. Cito sempre Israel. Tenho conversado com líderes árabes sobre a transferência da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. É um marco, é um simbolismo apenas. É um simbolismo, mas que vale muito para quem acredita em Deus. Vamos, se Deus quiser, também atingir esse objetivo sem traumas. Todos nós evoluímos, sem exceção. Os países também evoluem. Caso contrário, nós e os países corremos o risco de nada representarmos no futuro.
nós estamos fazendo o que é possível pelo nosso Brasil. Ontem almocei com vários parlamentares. Eu converso com todos os parlamentares, à exceção daquele pessoalzinho lá que ousa dizer que o Maduro é uma boa pessoa, tá? Conversamos com todos, converso com os chefes de poderes, legislativo e judiciário, recebo a todos com cordialidade. Sabemos que todos os poderes têm problemas, o meu tem também, mas vamos, de forma civilizada, resolvendo esses problemas. Vamos fazer críticas? Sim, mas com moderação. É o Brasil que nós temos. Esse Brasil, nós, aos poucos, nós, povo, nós, chefes de poderes, vamos buscando adequá-lo para aquilo que o povo quer. Que nós devemos fidelidade absoluta a vocês, povo brasileiro. Agora, tudo passa pela política. Não adianta reclamarmos do parlamento, do presidente da República, do Poder Judiciário. Tudo aqui é política. E nós temos que trabalhar para que essas instituições, cada vez mais, sejam aperfeiçoadas. Agora, passa tudo isso pelo entendimento e pela compreensão de cada um dos senhores. Vamos fazer críticas, mas críticas moderadas. Vamos melhorar o Brasil agindo dessa maneira. Não temos outro caminho. Alguns cobram de mim decisões que não competem ao chefe do Poder Executivo. Gostaria, né, de ter poder para resolver tudo no Brasil. Mas nós sabemos que a realidade é outra. E o Brasil vem melhorando. Olhem o que tínhamos há poucos anos atrás e olhem o que temos agora. O desemprego. Nós devemos, se Deus quiser, criar próximo de 1 milhão de novos empregos no corrente ano. Para atender os mais humildes, o nosso governo, combatendo fraude, conseguimos implementar o 13º para quem recebe Bolsa Família. Vemos aí alguns governadores querendo pegar essa bandeira para ele. Esse dinheiro não é meu, não é de governador, é do povo. Agora, combatendo fraude, estamos destinando parte de recursos que vem do imposto de vocês para quem realmente precisa. E nós sabemos, como disse uma grande líder política no passado, né? Os programas sociais, você os analisa e diz se eles estão indo bem ou não, Margaret Thatcher, né? De acordo com o número de pessoas que saem dele e não levando em conta o número de pessoas que entram nele. Na penúltima eleição presidencial, assisti vários debates, 2014, uma candidata que acabou ganhando as eleições, se gabava de ter, naquele momento, 14 milhões de famílias dependentes do Bolsa Família. Tem muita gente que precisa, não podemos desampará-las. Mas não é motivo de orgulho para nós apresentar um número como esse. E agora, como é que nós tiramos essas pessoas dessa situação difícil que se encontra? Antes do emprego, a educação. Temos aqui presente o nosso ministro da Educação, que está no horário de almoço dele aqui, para deixar bem claro. Meio-dia, meio-dia e meio, ele volta para o serviço. Se não almoçou até lá, não vai ficar sem almoço hoje. Mas é um dos ministérios mais aparelhados que pegamos. Sofremos muito no começo do ano, quando anunciamos contingenciamentos. E o ministro da Educação foi o que mais sofreu com isso. Porque, em parte, a garotada, em sala de aula, passa a sofrer uma influência muito forte de alguns professores militantes. Estamos terminando o ano. Tudo foi descontingenciado
não só na educação, bem como nos demais ministérios. Nunca se viu isso no Brasil, pelo menos o que eu me lembre. Eu lembro que no governo Sarney, a questão orçamentária era mais folgada. Depois os problemas foram aparecendo. Então, nós estamos buscando fazer o melhor para o Brasil. Inclusive, vi na Folha de São Paulo uns dias, a Folha de São Paulo, né, dizendo que, apesar dos vídeos que eu publico sobre infraestrutura, no caso, construção de estradas, algumas ferrovias, entre outras obras, o Brasil está investindo menos. Folha de São Paulo, estamos investindo menos, sim, que pegamos uma situação orçamentária bastante complicada. Agora estamos fazendo mais com menos. Porque tudo no passado era loteado. Não sou contra a classe política indicar pessoas para integrarem o nosso governo, até porque não tenho como indicar 20, 30 milhões mil pessoas nesses cargos. Mas no passado o interesse era outro. Hoje em dia, analisamos o currículo das pessoas, indicado por políticos, por pessoas do povo, por currículos que chegam, e de acordo com a viabilidade, nós empregamos as pessoas e, de certa forma, buscamos manter um controle em toda a máquina do Estado, o que não é fácil. Não conseguimos aparelhar o Estado, nem vamos consegui-lo fazer de uma hora para outra. Mas vamos fazendo o possível. Agora, para que isso continue em vigor, nós precisamos de todos vocês. Não é por mim, que a minha vida em si complicou bastante. Eu vivo em casa numa prisão domiciliar sem tornozeleira eletrônica. Mas, obviamente, eu tenho, dentro lá do Alvorada, uma família constituída há 11 anos e, graças a Deus, vai indo muito bem. A minha esposa está aqui do meu lado agora. Tá? Uma pessoa que nunca, obviamente, pensou, né? Está ao lado do presidente da República. Mas ela não é rainha, não. Ela é princesa. Então, meus senhores, o partido nasce hoje. Após coleta de assinaturas, né, vislumbrando uma data para que isso venha a ser concluído, até lá nós vamos ter uma gama de nomes para poder escolhermos dentro de estados quem vai ser o presidente estadual do partido. E nós faremos uma seleção realmente de pessoas que estejam comprometidas com o futuro do Brasil. Não é quem chegar na frente, não, deixar bem claro, tá certo? Mas todos vocês são importantes. Todos vocês são essenciais para que nós consigamos, então, atingir esse objetivo. Se eu tivesse feito isso no passado, tenho certeza, por ocasião das eleições do ano passado, né, nós teríamos feito uma bancada de 100 parlamentares. Teremos elegido pelo menos um senador por estado, de um nível, né, ou de forma que não tivéssemos a divisão que tivemos depois das eleições, onde, lamentavelmente, uns poucos passaram a entender que o partido era ele e chegou aqui no Palácio do Planalto para que os seus objetivos fossem atingidos. Não é esse? A maioria dos 50 e poucos eleitos são pessoas que realmente não pensam dessa maneira, pensam no seu país. Temos vários aqui presentes. Obviamente, esses parlamentares, né, é que estarão, em grande parte, na frente dos seus estados, dos seus municípios. Tem estado que tem mais de um, então não pode ficar com dois a presidência, tá certo? Agora eu falo para vocês uma coisa da minha vida. Eu fiquei 28 anos dentro do parlamento. 2 anos como vereador do Rio de Janeiro, 30 anos de vida pública. Nunca tive um diretório municipal. Não pode, como está na cabeça de alguns, tá, querer ter o comando de partido do Estado para negociar a legenda.
Isso não vai acontecer. Em parte, o problema que tivemos no partido, que deixei há poucas horas, foi essa questão. Negociar a legenda, vender tempo de televisão, tá? E fazer do partido um negócio para ele. Tá? Nós aqui, não existe, pessoal, meus amigos, satisfação maior do que quando eu ando pelo Brasil e fora do Brasil, ser acolhido com muita simpatia, muito carinho e muito calor por parte do povo brasileiro. Não tem preço isso. O dia que parte dos políticos, né, entender isso, o Brasil muda. E o Brasil já mudou para melhor o nosso parlamento. Tá? E eu confio em parte do parlamento para nós continuarmos a buscar esse objetivo. Não adianta alguém estar muito bem de vida financeiramente, se está preocupado com seus familiares que vão ser assassinados numa esquina por um ladrão de celular. Ladrão de celular tem que ir para o pau. E quando eu falo para ir para o pau, foi protocolado há poucos minutos, na Câmara dos Deputados, um projeto nosso que fala, são 4 projetos, foi anotado o primeiro projeto, que fala do excludente de ilicitude, né, para o pessoal que está lá no artigo 144 da Constituição, certo? Entra Forças Armadas, Polícia Federal, Rodoviária, Polícia Civil, Polícia Militar. O que é o excludente de ilicitude? Em operação, você responde, mas não tem punição. Vamos depender agora, meus parlamentares, deputados e senadores, de aprovar isso lá. Será uma grande guinada no combate à violência no Brasil. Nós temos como realmente diminuir, e muito, o número de mortes por 100 mil habitantes no Brasil. Sérgio Moro vem fazendo o seu trabalho. Em grande parte, a violência tem diminuído pelo exemplo das autoridades no Brasil. É o projeto anticrime do Moro, tudo bem. Tá? Mas nós estamos complementando esse projeto. Porque diminuindo a violência, muitas coisas boas começam a aparecer no Brasil. Quantas lojas de comércio foram fechadas por questão de violência? O ano retrasado, na Barra da Tijuca, né, foram mais de 400 lojas, o bairro onde eu tenho uma casa lá ainda. E tenho muito carinho pelo porteiro, para ter certeza disso. Eu vou contar a história aqui publicamente, aqui, né? Se não fosse meu filho Flávio Bolsonaro, o governador Witzel não teria chegado ao governo do Estado. Onde o Flávio ia, ele estava atrás. Acabou as eleições. Acabaram as eleições. Ele botou na cabeça que ia ser presidente da República. É um direito dele, de qualquer um de vocês. Mas ele também botou na cabeça dele que tinha de destruir a reputação da família Bolsonaro. A minha vida virou inferno depois das eleições do senhor Wilson Witzel, lamentavelmente. Tenta destruir quem está do meu lado e a minha família a todo custo, usando a Polícia Civil do Rio de Janeiro, ou parte da Polícia Civil no Rio de Janeiro. Até a questão do porteiro, antes de vir à tona o caso, no dia 9 do mês passado, encontrei sem querer com ele no Clube Naval aqui do Rio de Janeiro. E ele falou para mim que o meu processo foi ao Supremo. Eu perguntei que processo é esse. O processo da mulher. Eu falei um palavrão, não vou falar aqui. Que processo é esse? Ah, você foi citado dia 14 de março. Você foi citado dia 14 de março do ano passado pelo porteiro como um dos possíveis executores, foi na tua casa, teu apartamento. Eu moro tenho uma casa ainda, na Lúcio Costa 3100, casa 58.
Agora, perguntei para ele, como é que você sabe disso e o processo corre em segredo de justiça? Primeiro checkmate nele. Já sabia das suas intenções, do que ele vinha fazendo, como ele vinha manipulando esse processo. E parece que não interessa para a esquerda chegar aos mandantes verdadeiros do crime. Interessa usar agora esse crime bárbaro que todos nós repudiamos para atingir reputação de pessoas outras. Não deu certo com o porteiro. Por coincidência, né? Na quarta-feira eu tinha botado ele no painel de votação em Brasília. Não estava lá. E se tivesse um plano, ia receber os assassinos da minha casa à noite? Porra, só um imbecil mesmo para programar um crime dessa maneira. Não deu certo, agora jogo para cima do Carlos Bolsonaro, que teve uma discussão com ela como, enquanto vereadores. Eu acho aqui que é político, nunca discutiu com ninguém aqui. Se não discutiu, não é político. Tá certo? Agora jogam para esse lado. Qual a ideia? É fazer valer a narrativa da TV Globo. Deixo bem claro aqui, quando meu avião decolou para o Japão, na última viagem minha, tinham 5 parlamentares e alguns ministros no voo. Juntei todo mundo e falei, ó, durante a minha viagem, 12 dias, a TV Globo, falei para eles, para não ter dúvida, vai, como tem acordo com o Witzel, vai divulgar o caso Marielle Franco. E aconteceu no penúltimo dia que estava fora do Brasil, estava exatamente na Arábia Saudita. Consegui fazer uma live imediatamente, tá? E a Globo começa dizendo o depoimento do porteiro e dizendo que eu estava em Brasília. Isso não é uma boa pauta. Isso é uma pauta que não tem que ser divulgada. Então conseguiram com isso, parte da esquerda, parte não, a esquerda, parte de alguns do Brasil, jogar para cima de mim essa possibilidade de eu ser um dos mandantes do crime da Marielle Franco, que eu lamento muito. Esse é o trabalho, tá? Em parte desse governador que tem a obsessão de ser presidente da República, que dizem alguns que no seu gabinete usa a faixa presidencial. E aí faltou para ele aquilo que eu falei no começo do pronunciamento, gratidão. Devia agradecer ao Flávio, devia agradecer a mim, ao povo, ao Carlos, e trabalhar, esperar o seu momento, como alguns parlamentares, quando a gente vê aqui no meu PSL, já saíram, sou prefeito de tal cidade, já saiu porque prefeito, calma, dá um tempo. Tá? Pergunta para ele como é que está a saúde financeira do teu município, o cara não sabe, vai entrar numa dividida, pô. Agora, é muito bom ser candidato a prefeito, não perde nada. Ah, eu quero fazer meu nome. Ah, peraí, o teu nome, em detrimento de uma boa administração, que podemos fazer um bom acordo, quem sabe até fazer uma coligação com outro partido? Pensa em si próprio. Outros problemas sei que terei. Sei que não terei paz até o final do mandato. Mas eu tenho certeza que nós, pessoas de bem, vamos cada vez mais lutar e atingir os nossos objetivos para termos um Brasil muito melhor daquilo que peguei em janeiro do corrente ano. Queria chamar como um simbolismo aqui, né? Fabricar uma aliança representando o símbolo do nosso partido. Cadê a aliança aí? Chamar uma aliança, chamar minha esposa aqui para... Neste momento, então, o presidente da República entrega o símbolo desta agremiação à primeira-dama, a senhora Michele Bolsonaro, representando o amor e o compromisso com todos os brasileiros. Eu estou me sentindo aqui como o primeiro dia de casado. Vai ter festa hoje? Meus amigos, governadores presentes aqui, Roraima, Denário, Rondônia,
Mato Grosso, vice de Santa Catarina, amigo do Ceará aqui, ó. A primeira dama é de Crateús, o pai dela é de Crateús. Pessoal da Ceilândia aqui presente. Meu prezado cuiabano, desde o primeiro momento nos apoiou. Coronel Braga, nossa aeronáutica, chefe de gabinete. Vem cá, Luciano. Vem cá, Luciano. Vem cá, Luciano. Luciano Hang, um símbolo do empreendedorismo, um homem que é exemplo para todos nós, muito bem de vida, está aqui de coração, realmente transmite uma mensagem maravilhosa para o Brasil a cada live que ele faz. Pena que não posso assistir a todas. Vi o último outdoor que ele inaugurou lá sobre o atrasômetro. São problemas que nós temos de burocracia, não é governo federal aí, vai lá. É estado, é município que também tem os seus mecanismos burocráticos para atrasar o futuro do teu estado, do teu município. Vamos mudar isso com a boa bancada que já temos, com outras melhores, né? Que virão para os estados, municípios agora também. Espero que dê tempo de formar o partido até lá. Se não der, quem vier candidato para outro partido, o receberemos no futuro de braços abertos, sem problema nenhum. Certo? Então, meus amigos, lançamos o partido, agradecemos a presença, agradecemos a confiança. Tá? Cabo Gilberto Cadê o Gilberto? Vem cá, Gilberto. Vem cá, Gilberto. Só tinha visto o Gilberto uma vez no passado. Eu queria que eu lembrasse dele. Não dá. A única pessoa que eu vi uma vez, nunca mais esqueci, foi a minha esposa. Então, a todos vocês, meu muito obrigado a todos vocês. Só nos seguir nas mídias sociais, nós daremos as devidas instruções para juntos nós formarmos esse partido e juntos, realmente, assumimos, em definitivo, a direção do nosso querido Brasil. Obrigado a todos aí. Boa tarde a todos. Só um minutinho. Só um minutinho. Eu só queria falar com o secretário do partido, para ele fazer uma alteração lá no estatuto. Naquela parte da inclusão, secretário, você tem que colocar pessoa surda, pessoas com deficiência, síndromes e doenças raras. Tá? Nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando e lutando para que a sociedade tenha mais empatia pelas nossas pessoas com deficiência. E nós precisamos que as pessoas respeitem a comunidade surda e os nossos intérpretes de Libras se queremos um Brasil acessível. Muito obrigada. Quer falar alguma coisa aí? Pessoal, obrigado aí. Convidamos agora o presidente da Embratur, Gilson Machado Neto, para a apresentação da música que representa o Nordeste Asa Branca, de autoria de Luiz Gonzaga, atendendo o pedido do presidente Jair Bolsonaro. Ao final desta solenidade, solicitamos àqueles que assinaram a ficha de filiação da aliança que permaneçam no auditório e, após o encerramento, os demais poderão ausentar-se. Tem que ir lá.
Oi. Som. Vai tocar Asa Branca agora, pessoal. Solicitamos aos presentes a gentileza em, após o encerramento, conduzirem-se ao palco externo que está montado ao lado da grade. Convidamos os presentes, após o encerramento, a se deslocarem à área externa para os cumprimentos ao presidente da República, que se pronunciará no palco alocado no jardim. Informamos que o presidente da República está se dirigindo ao palco alocado no jardim para o seu pronunciamento. Para os cumprimentos ao público lá presente. Reforçamos os presentes a se deslocarem à área externa para os cumprimentos ao presidente da República, que se pronunciará no palco alocado no jardim.